Boa noite. Boa Hoje noite. nós estamos aqui, né, Rose? Oi, tudo bom? Boa noite. Já demos tanta risada, né, Rose, que essa coisa de entra, não entra, entra, não entra, mas Verdade, entrou. E aí, verdade. assim, sabia que quando acontecem essas coisas, elas me motivam que é verdade que a gente precisa levar esse assunto, É né? verdade. Elas me motivam a trazer o assunto com mais vontade. Eu fico mais, né, com mais vontade de tratar aquilo, porque parece que tem alguma coisinha que não deixa a gente cuidar, né? Então Exatamente, isso me motiva. E verdade. ainda mais hoje, que é uma live que a gente vai trazer, que isso afeta todo mundo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cura interior. Muito É um importante, né? assunto que isso é um assunto assim que é super importante para todo mundo, é necessário para todo mundo. Todo mundo tem que ter essa reflexão no seu dia a dia, né? E assim, eu tô aqui hoje mais como uma telespectadora do que outra coisa, né? Eu tenho muito que aprender aí com a Rose e ela tá aqui. A Rose, ela vem de uma separação depois de 23 anos de casada, né, Rose? Sim, Ela enfrentou o desemprego, a rejeição, orfandade, ela precisou arrumar lugares para dormir porque ela não tinha uma casa. E aí, com o coração cheio de mágoas, cheio de rancores, ela encontrou o projeto Curadas para Curar. E aí, a partir disso, ela se redescobriu como mulher. E aí, ela virou palestrante, orientadora espiritual, pastora e transbordante de forças para enfrentar todas as mazelas que a gente tem no dia a dia. É isso aí, Rose? exatamente isso. É um assunto meio que complexo, porque cada mulher tem a sua ferida interior, né? E a Sim, gente costuma dizer que sem confessar a cura, você não consegue chegar no patamar de dizer eu estou curada para poder ajudar outras mulheres. Né? Então, o sim. começo disso tudo é dizendo que é necessário confessar aonde a gente é ferido, aonde dói, aonde machuca, para que a gente comece a entender que precisamos de um tratamento para que a gente possa ser curada, voltar a ter uma vida independente de qualquer situação ou qualquer pessoa e começar a ajudar mulheres com os mesmos problemas que nós passamos ou até piores que os nossos. Sim. O projeto, você iniciou no projeto como uma participante ou você é mentora do projeto, Rô? Não, esse projeto é de uma pastora chamada Patti Borsatti, que situa-se lá em Guarulhos, uma mulher onde também teve vários problemas de drogas, ela também foi rejeitada, ela teve problemas de separação, casamento, traição, drogas. Ela tentou o suicídio 9 vezes, ficou internada numa clínica durante um bom tempo, e dentro dessa clínica ela teve um encontro, né? Vamos falar assim, um encontro com Jesus, aonde ela começou a entender e buscar a cura dela interior, e ela conseguiu chegar hoje, graças a Deus, com o Ministério Curadas para Curar, que está até fora do país. Nós já alcançamos Israel, Bélgica, Austrália, Paris, Roma, Itália, com esse projeto. Rose, me conta um pouquinho como que foi a sua trajetória antes de chegar no projeto para a gente entender, para as pessoas perceberem que assim as dores dela também são as dores de outros, né? Que isso não acontece só com ela, que acontece com várias pessoas. Conta um pouquinho dessa trajetória, como foi. A trajetória em si, ela realmente começou pós-separação. Eu comecei a namorar com 14 anos com ele, para 15.
e com 19, 18 para 19, nós casamos. Então, a nossa vida foi dedicada totalmente, a mulher, ela é criada totalmente para o casamento, né? Hoje já não podemos dizer mais isso, mas antigamente era dessa forma que a gente tinha que saber constituir a família. Então, geralmente, a mulher, quando ela é direcionada para casar e permanecer casada, ela engole muito sapo, né? Então, o que acontece? Você é criada para aquilo e você tem que ficar ali, mentindo, fingindo, o mesmo casamento não estando bom, situações que você geralmente não fala e transparece uma alegria, uma felicidade que ela não existe, né? Então, aí comecei com um casamento sem estrutura nenhuma, casei porque quis, e no decorrer do tempo, tive 3 filhos, muitas coisas aconteceram, mas a gente, nesse patamar de ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, a gente esquece de nós mesmos. Então, é A aonde gente é silenciada, né? bem silenciada. Por quê? Porque antigamente você tinha que mostrar para as pessoas que você era feliz, mesmo não sendo, porque o teu casamento deu certo, mesmo não dando, né? Quando eu falo antigamente, porque era mais constante isso. Hoje em dia existem muitas pessoas assim, muitas mulheres. Você deve saber disso, agora se tornando uma mulher pública e conhecendo muitas famílias, muitas pessoas, você pode perceber que ainda tem e muitas pessoas. Isso em qualquer padrão, é indiferente de raça, de cor, de patamar financeiro, qualquer situação, existem mulheres que se calam para transparecer uma alegria dentro de um relacionamento que não existe, inclusive relacionamentos abusivos. E foi assim que começou. Eu me calava, eu me guardava, eu não me cuidava, eu vivia só para os filhos e de repente, bum, né? Aconteceu para mim o inesperável, o inesperado. E ninguém acreditava. Nossa, mas é impossível um casamento tão sólido, tão bom, um casal que, né? Dentro, eu já era evangélica, eu já estava dentro da igreja. E na realidade, Uhum. eu vou colocar a igreja, porque é o que eu vivo, mas isso indifere, viu? Nós estamos falando de sentimentos e cura, indifere religião, indifere qualquer outra situação. Mas, infelizmente, eu vivi e comecei esse projeto, essa busca, depois da minha separação. Porque quando você se separa de uma forma que eu não gosto, não quero mais, é uma situação. Quando você é trocada por uma outra pessoa, a situação piora. Sim. Além de você ter sido anulado o tempo todo, você percebe que, mesmo você se anulando por aquilo, você não atingiu o que você gostaria de atingir, né? Você não, eu acho que você fica sem expectativa naquele momento, né? Porque é todo um objetivo que você traça mentalmente, e olha que louco que é, né? A gente traça um objetivo que às vezes é só nosso, né? É uma expectativa só nossa, mas que aí a gente coloca um monte de gente ali envolvida naquela expectativa e de repente você vê que tudo aquilo foi por água abaixo. Eu imagino como que isso acontece mesmo, né? Eu também venho de um casamento que não deu certo. Foram poucos anos de casamento, foram só 3 anos. E assim, não foi por traição, foi por violência doméstica que eu me separei. E, e realmente a gente vê assim, parece que é um buraco que não tem fim que você cabe, né? Você cai num buraco sem fim. Mas Exatamente. também, depois, a gente se descobre tanto, a gente se renasce tanto, que a gente nunca imaginava que existia aquela pessoa ali dentro, né? Eu nunca Exatamente. imaginei que a pessoa que eu me tornei existia. Porque a gente fica ali tão dependente daquela relação,
e tão dependente, e às vezes assim, até por julgamento dos outros, né, Rô? Exatamente isso, né? As pessoas, o medo do julgamento, o medo do que vão falar, o medo da família, olha que coisa louca. Até, né, os costumes do dia a dia daquele relacionamento, a gente sente falta de perder, né? E sente medo Verdade. da falta. E aí você começa a dizer, nossa, mas eu vou estar separada, e onde eu vou passar o Natal? E aí, o que vão falar do Ano Novo? Como vai ser a minha vida? Né? Isso tudo é um processo. Todo mundo que se separa vai passar por esse processo. Costumo dizer que o casamento, após casamento, nós mulheres, nesse primeiro ano, depois de que se separa, você fica meio que descompensada, você fica meio que desorientada. Ah, mas a Roseli está falando isso, eu acho isso jamais, é isso e ponto, né? Mas, enfim, você me perguntou onde começou, iniciou esse projeto, iniciou depois, quando eu resolvi voltar, né? Eu voltei, eu havia, por essa questão, saído da igreja, e eu resolvi voltar, voltei, encontrei esses testemunhos, esses coachings, esse projeto ministerial, que é uma psicologia ministerial, e eu comecei a fazer essa cura interior, buscando dentro de mim todas as coisas que me feriam, que me machucava, porque você acaba culpando todo mundo pelo término do casamento, por você ter sido idiota, por você não ter se arrumado. Então, você culpa todo mundo. E no final das contas, a culpa é totalmente sua, né? A culpa é nossa, né? A gente precisa começar a entender que tudo é duplo. O casamento é de duplo sentido, de uma mão dupla, o companheirismo, o respeito, a reciprocidade, tudo tem que ser por igual, senão não dá certo, não acontece as coisas. E aí eu me liguei numa coisa que você falou do teu ex-casamento, que você voltou sendo uma pessoa diferente e bem melhor. Eu acredito que você consegue hoje dizer não quando não quer, né? E sim quando quer. E muitas vezes, no primeiro, a gente sempre fala sim, 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 e vai se anulando, se anulando, se anulando, né? Mas o projeto, Dani, na realidade, é o que eu estou dizendo para você, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele é meio que uma pincelada, porque esse assunto é muito complexo. A cura, que eu te digo, ela tem que ser totalmente, né? Quando você diz, eu perdoo, e sem perdoar, você continua sendo a mesma pessoa. Então, assim, uma pessoa que é viciada e muitas vezes é julgada, uma mãe que precisa trabalhar e deixar os filhos em casa, com um filho mais velho, de 13, 14 anos, uma filha, ela é julgada. Um pai ou uma mãe que rejeitou uma filha por um erro, ela é julgada, enfim. Todas essas coisas trazem feridas e cicatrizes, entendeu? Então, hoje, esse projeto, ele visa a gente ter uma palestra, reuniões nos lares, visitas com mulheres que precisam ter seu autoestima elevado, entender que elas podem sim superar qualquer crise, entrar no mercado de trabalho, se renovar, entendeu? Se cuidar, ser amada, perdoar sim, porque vale a pena o perdão, vale a pena. Hoje em dia, a gente tem que entender, olha aí, essa pandemia louca, todo mundo achando, tá melhorando, e a gente até se entristece, porque você vê cada debate, cada pessoa pior do que quando começou, né? E as pessoas, elas não querem melhorar. A gente precisa querer. Quando você diz, eu quero ser curada, é de tudo, de todo sentimento ruim que não deixa que você pense lá na frente, entendeu? Até se você acontecer de um próximo relacionamento, você está preparada para isso. Não, e é importante a gente deixar claro aqui que quando a gente fala de por essas feridas interiores,
A gente não está falando só de relacionamento, ou só de casamento que não deram Não, certos e que outros precisam acontecer. A gente está falando também daquela mãe que sai para trabalhar e tem que deixar os filhos em casa para ela não ter essa culpa, daquela pessoa que ela é alcoólatra e precisa ter essa cura, exatamente. da, né? A gente está falando de infinitas possibilidades daquela pessoa que recebeu um diagnóstico que não é muito legal de saúde, mas que precisa curar também, se curar. A semana passada a gente teve uma live aqui com a Gisele e ela descobriu câncer, né, recentemente. Só que assim, ela tem um testemunho de fé muito grande, né, e de autoestima e de busca daquilo, né? Aquela notícia que era tão ruim e que é tão ruim, ela transformou aquilo em outra coisa, né? Então é assim, né? Ela falou isso e eu concordo plenamente com ela e ressalvo as palavras dela, né? Tudo depende do jeito que você olha o copo, ou meio cheio ou meio vazio, né? Então, quando você olha o copo meio vazio, então isso fica, você adoece mais. Agora, quando você olhar o copo cheio de possibilidades, faz você se curar. E aí as curas, elas não ficam sendo só é, exteriores, físicas, elas ficam sendo interiores também. Sim, porque são as que mais machucam, né? As que mais doem, né? Quando você não perdoa um irmão, ou quando você não faz visita para uma mãe que brigou, que discutiu, a cura em si, né? Ela tem que ser total e de qualquer assunto, ou seja, relacionamento, ou eu acho que a pessoa, eu costumo dizer que a Bíblia diz que é melhor nós doarmos do que receber. Isso é até que, né, a gente vê as pessoas nessa pandemia aí doando cesta básica, doando alimento, e na realidade muitas vezes esquece que só um abraço faz a diferença. Uma palavra faz a diferença. Porque muitas vezes a pessoa ela não está necessitada só de que você chegue lá e leve a cesta básica, entregue e está tudo certo. Mas que você adentre a casa dessa pessoa, que você sente com ela e que você converse 15 minutos, meia hora, dê um abraço, pergunta como está. Isso faz toda a diferença. Que também faz Sabia parte que do Curadas, né? É a gente se consolidar com o próximo, com o ser humano. eu acho muito bacana isso que você trouxe da questão da pandemia, porque eu me preocupo como que as pessoas vão ficar depois que tudo isso passar, como que vai ficar a saúde mental das pessoas. Porque assim, a gente está aí num turbilhão de sentimentos e de sensações, de percepções, e que todos estão sendo afetados, né, interiormente. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com a nossa saúde mental. E como que vai ser o mundo depois que isso passar, né? Porque a vacina, ela já está em estudos, né? Breve a gente esteja aí com ela, né? Eu acredito que até o final do ano, mas vamos pensar assim, pior das hipóteses, daqui a um ano a gente já tem a vacina. Então, as questões sanitárias, né, de saúde, elas vão estar controladas, mas e aí, né? E a cabeça das pessoas, como que vai ser, né? Eu vejo que aí tem uma possibilidade muito grande da gente ter grandes depressões, né? Grandes índices de depressões, de surtos, de crises de pânico, né? Já estamos tendo, né? Já Já estamos tendo estamos tendo, muito né? verdadeiramente por isso, né? Porque as Isso. pessoas não querem entrar aqui na parte do vitimismo, ai, porque coitado de fulano, coitado, não. Eu acho que isso tem que fazer parte da vida do ser humano, a preocupação com o próximo, entendeu? Eu sempre friso isso. Por quê?
Porque, de repente, você está aí na tua casa com teus filhos, está tudo bem, está tudo ótimo, mas a tua vizinha do lado, ela está com uma síndrome do pânico terrível, que não consegue colocar a cabeça nem para fora, e você não consegue enxergar isso, né? Porque nós não temos a mania, o costume de bater. E aí, tá tudo bem? Como você está? Nós não temos essa mania. Infelizmente, apesar de que o brasileiro nós somos muito calorosos em termos disso, em questão de outros países. Mas eu acho que a gente tem que começar a perceber, né, um pouco como está o ser humano do lado de fora da nossa casa, mesmo familiar, de longe, de perto, vizinho. Qualquer pessoa, às vezes, pede socorro só no olhar, e nós não conseguimos enxergar isso, entendeu? Sim, Quando tem esse trabalho de cura interior, que você consegue liberar o perdão e você consegue enxergar que dentro de você nada mais está ferido ou está machucado, você consegue enxergar o mundo de uma outra forma, melhor, entendeu? Nós não somos perfeitos, temos nossas falhas, já erramos muito, mas eu acho que hoje, com tudo isso que tem acontecido, nós temos que procurar buscar sermos um ser humano melhor a cada dia. sim, sim. O mundo tá aí para mostrar pra gente, né? Sim. Você Que vê os filhos, tem muitos filhos que não ouvem os seus pais e depois se arrependem por isso. É minha culpa, é tua culpa? Não. É culpa de uma geração diferente da nossa, né? Nós nos preocupávamos em não de sair. Eu me preocupava, meu pai teve infarto com 38 anos. E a gente não saía de casa de medo dele ter de novo. E a gente deixar ele sozinho. Hoje os filhos não querem nem saber se o pai e a mãe tá bem, se não tá. Se tem aquela balada, eles vão para a balada. E isso já vem de dentro da nossa casa, a preocupação com o próximo. Então, que nós possamos entender que cura dentro das nossas casas é o fundamental para que a gente possa irradiar que nós temos uma família saudável, que nós introduzimos dentro de casa regras, que nós precisamos entender que o mundo está aí e Deus está nos dando uma chance para sermos melhor. Você sabe, eu não sei se isso. você sabe, eu tive há 10 anos atrás a síndrome do pânico, Hum, uma sensação terrível, é fora do comum. E aí você me pergunta, você sentiu vontade de se matar? Sim, um dia eu levantei, já não sabia mais o que era, isso era muito difícil há 10 anos atrás, e eu falei para o meu irmão, tenho vontade de ir para Fernão Dias e me jogar debaixo de um carro, porque eu não sei o que eu sinto. Era uma angústia, uma sensação horrível, eu queria sair andando. Então, todas essas coisas, né, com a ajuda de Deus e eu querer ter uma vida melhor, eu fui buscar a cura, primeiramente em Deus, que é a minha base, e enfim, eu aceitei a situação, eu vi que eu também tive grande parte de culpa por tudo que me aconteceu no casamento, a culpa não é só do homem, também é da mulher, 50% de culpa minha, 50% de culpa dele, algumas coisas que eu queria que tivesse saído errado também foi questão de não ter sabido orientar, ou saber ter feito pelos meus filhos, mas tudo isso você tem que aceitar, porque nós não somos perfeitos. Nós não vamos ter a família da margarina, não vamos conseguir, mas nós temos que aceitar. Tem pessoas que se mutilam por isso. Ah, eu fui uma mãe incapaz, eu fui uma esposa incapaz, por isso que ele foi embora. Não! Todos nós temos culpas e admitimos isso e bola para frente. eu acho que é importante, muito importante, a gente não alimentar os pensamentos negativos, né? É a gente se olhar naquela situação e procurar caminhos, né? O Braulio Varé, o Braulio Bessa, ele é um poeta e eu adoro ele, né? Eu gosto bastante. Ele sempre faz, eu acho que ele tem um programa semanal, né? Naquele encontro com Fátima Bernardes, alguma coisa assim. Eu gosto muito dele. E ele tem vários poemas, e ele tem um poema que ele fala que é esse.
né? Então ele fala assim: se ao invés da gente ficar assim, e se hoje tivesse sol? E se hoje tivesse, se eu não tivesse recebido esse diagnóstico? E se eu tivesse feito uma janta melhor? E se eu tivesse. Não. E se ao invés da gente ficar falando esse, a Se, gente use o se de outra forma, em acreditar-se, em valorizar-se, em enxergar-se, né? Então, usar o si para si mesmo, e não para o outro, mas para si se, olhar, né? Porque é, quando a gente tem um pensamento forte, até o impossível acontece, né? e outra coisa Então, que eu digo, existem pessoas que não conseguem ter essa sensação de cura, de paz, porque querem estar sempre, entendeu? Eu digo isso porque há diferenças de ministrações e palestras em periferia e mulheres de empresas que já são formadas, têm sua profissão, têm o seu carro, têm o seu salário. Essas também têm feridas, mas é mais difícil de confessar, né? Quando você entra na comunidade, que você entra no meio daquelas mulheres que não têm condição nenhuma, eu já cheguei a fazer trabalhos dentro das favelas ali, no Jardim Peri, com mulheres de traficantes, enfim, de toda classe social bem inferior, e é a coisa mais linda, porque elas se derramam confessando aquilo que dói, aquilo que machuca, o porquê que faz, e é uma sensação assim é muito prazeroso você ver quando a pessoa quer confessar, eu preciso ser curada. Eu preciso entender que se eu não falar aquilo que está acabando comigo, eu não vou ser feliz nunca. Então, por isso que eu digo sempre, não é humilhante, não é se menosprezar, não, é simplesmente ter coragem. Você tem que ter coragem de dizer. isso, embora esse programa de mulher para mulher, ele fale um pouco do universo feminino, mas eu acho que está aí posto que as feridas, elas não existem gênero, não existe cor, não existe classe social, as feridas todos têm, né? E aí, assim, esse processo de cura interior também está disponível para todo mundo, Para porque não todo mundo. depende de ninguém, depende só de você, né? Às E vezes eu concordo que, assim, é, eu, por exemplo, eu tive que fazer terapia para poder ter forças para sair daquele relacionamento abusivo, né? Mas, porque às vezes a gente não consegue sozinha, né? A gente não consegue que alguém te empurre, né? A gente precisa de alguém que te empurre, que faça você enxergar, né? E é nesse momento que a gente tem que contar com as relações que a gente tem, né? E às vezes ou o terapeuta, ou às vezes uma amiga. Eu, por exemplo, eu não tinha nem amiga naquela época para conversar, né? Eu fui tão silenciada que eu nem tinha amiga para conversar naquela época. Mas a gente tem que, né, pode buscar outras pessoas, uma rede de ajuda, né? É, a ajuda também não é para quem tem dinheiro que pode pagar, não. A ajuda pode ser naquela vizinha que pode enxergar você, né? Às vezes a gente tem que ficar também atento, porque às vezes os olhares falam muito, né? O cara que tá lá bebendo o tempo todo no bar, será que não é uma ferida que ele está ali aberta, né? E o que ele precisa para curar dessa ferida? Às vezes é uma palavra, porque, volto a falar, palavras são remédios, né? Então, às vezes o que ele precisa é uma palavra para se curar daquilo. você dizendo isso sobre que você não tinha amiga na época, tal, e com essa experiência, eu acredito que hoje, quando você vê alguém nessa situação, você já consegue enxergar que algo está errado, né? Você já consegue É, dizer, olha, aquela mulher ali está dessa forma, ou aquele homem está infeliz, né? Então, hoje, eu acho que essas experiências que nós temos
E essa coisa da gente sair, que nem eu sou muito popular, e eu saio e vou ministrar nas igrejas, enfim, eu consigo enxergar de longe onde há algum problema, entendeu? E discretamente você pode chegar com jeito, com carinho, com amor naquela pessoa e chamar para uma conversa e bater um papo. E você sabe que um dia eu fui no mercado aqui de Mairiporã, não vou citar nome, e eu estava na fila do pão e estava ali conversando com a minha filha, tal, falando de algumas coisas do curadas, enfim. E uma moça saiu, né, a balconista saiu, e ela foi atrás de mim, correndo assim, correndo, disfarçadamente, ela entregou na minha mão um papel com o telefone, para que eu pudesse adicionar no WhatsApp, para ela me contar tudo o que ela estava passando, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente poder ajudar muitas mulheres que ainda sofrem, estão sofrendo, com relacionamentos, com feridas do passado, mulheres que foram estupradas, mulheres que não conseguem nem confessar para ninguém esse tipo de coisa e não consegue ser feliz e não vai conseguir. Por isso eu acho importante, Dani, a gente lutar, não vamos falar de política agora, mas lutar para que a política brasileira, a política de Mairiporã, enxergue mais esses parâmetros, mais esses trabalhos, entendeu? Porque é necessário que as mulheres sejam mais saudáveis, entendeu? A mulher é a chave de tudo. Se ela, Assim, eu costumo dizer assim, se eu conheço alguém que vem a mim me dizer de uma política sadia, de algum candidato que venha fazer um trabalho perfeito, dar oportunidade para as mulheres, né? Aqueles trabalhos que antigamente a gente chamava de associação nos bairros, né? Isso traz com que as mulheres se fortaleçam. E eu acho isso importante, que a política, o político, o homem do poder, que está no poder, ele tem que ter essa consciência de um trabalho social voltado totalmente para a psicologia, para curas, para as mulheres com baixa estima. Isso tem que existir. Nós temos que lutar por isso, né? Porque senão a gente nunca vai conseguir ter mulheres que consigam ir à frente, mulheres que consigam a dizer não quero, não está certo, vamos lutar por tal coisa para os nossos filhos em tal bairro. É necessário. eu costumo falar, Rô, que assim, a gente sempre representa o nosso lugar de fala, né? Então, eu acho que, assim, para falar sobre mulheres, nada melhor do que uma mulher, né? E isso é o que eu acredito de verdade, né? Não é questão né, de propaganda, não, né? É o que eu acredito mesmo, né? Eu acho que, assim, existem coisas que ninguém vai poder falar por a gente. Nenhum homem vai poder falar pela gente, né? Então, eu acho que o primeiro passo de tudo é ter uma representação. As mulheres, elas precisam ter uma representação. Ora, Mariporã é muito triste, nós temos 13 vereadores e nenhuma mulher. São todos homens, né? Esses dias eu estava pesquisando, estava fazendo uma pesquisa, e aí me veio a foto da posse dos vereadores deste mandato. Nossa, como me entristeceu, Rose, porque só tinham homens ali, só homens, né? E quem vai falar por a gente? A gente vai ficar calada mais 4 anos, sabe? Ninguém vai poder falar sobre a questão da saúde da sua filha melhor do que você. Ninguém vai poder falar da educação na escola. Como está sendo esse período de pandemia, onde a gente tem que ensinar as crianças dentro de casa? Ninguém vai poder falar, entendeu? E me entristece essas coisas. Mariporã, na sua história inteira, só tiveram 5 mulheres à frente da Câmara. E algumas que foram suplentes só subiram depois, entendeu? E mesmo assim,
A gente tem que buscar mais expressividade. E assim, eu não falo em uma mulher, não. Eu falo, por que não temos duas, três? Para a gente ter uma comissão lá para brigar por isso, né? Eu acho que. E aí, essa questão da gente falar de políticas públicas com uma rede de fortalecimento à mulher, ela ganha muito mais poder, né? Então, ter um local onde aquela mulher que sofreu violência, ela possa sair com seus filhos e ser abrigada, né? Ter um espaço onde aquela mulher que sofreu um abuso sexual, ela sai e tem um profissional ali preparado para acolhê-la. Uma mulher que sai ali de dentro da sua casa e que ela tem um curso profissionalizante para se profissionalizar e ir para o mercado de trabalho, né? Porque às vezes elas pensam assim: como que eu vou sair dessa casa? Onde que eu vou morar? Do que eu vou viver? E meus filhos? A gente precisa pensar. A gente tem a mania feia de falar que não gosta de política, né? E eu acho que isso até é uma. A gente vê aí tanta coisa errada acontecendo na política que a gente prefere deixar, às vezes, ela de lado da nossa vida. Só que a gente precisa pensar, né, que a política ela faz parte da nossa vida, ela é necessária na nossa vida, porque ela permeia todas as relações que a gente tem, né? Se hoje eu posso comer contra filé, e olha que quem está comendo está muito bem hoje, é por causa de uma política. É uma política econômica que está falando isso, sabe? Se você hoje tem hoje, por exemplo, milhões, aliás, né? Acho que foram 60 milhões de pessoas que solicitaram auxílio emergencial. Por quê? É uma política pública, né? Social, para as pessoas aí sobreviverem neste tempo, né? Então, as pessoas, elas precisam, sim, colocar a política na sua vida. Quando eu falo de política, eu não falo de política partidária. Ah, porque eu gosto deste e não gosto desse, porque eu sou de esquerda, porque eu sou de direita, porque eu sou de centro. Não. Gente, a gente é daquilo que resolve, daquilo que dá certo. E eu E a acho que gente deveria, precisa. e eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que as mulheres, existem mulheres que são contra as próprias mulheres. Se você se sobressai mais um pouco, alguém já quer te tirar fora, já começa a te olhar diferente, já te fecha as portas se você for em qualquer lugar público, né? Se você começa a reivindicar os seus direitos ou ensinar com que algumas mulheres tomem isso como direito de reivindicar um bom atendimento hospitalar, ou uma secretaria de educação que você precisa ir para lutar pelo teu filho numa escola melhor, mais perto da tua casa, ou uma assistente social, geralmente mal visto, né? A mulher, ai, lá vem aquela chata, ou essa mulher, ela gosta de fazer auê, você entendeu? E eu sou muito polêmica nisso. Eu vou em cima dos meus direitos, eu cobro, ensino quem precisa cobrar, porque em Mariporã, infelizmente, nós temos um grande índice de mulheres não instruídas, é uma pena, é muito triste. Estou dizendo isso para você porque fiz muitos trabalhos por aí, continuo fazendo trabalho com a igreja, e você vê mulheres caladas, precisando de orientações, e muitas vezes tem vergonha até de entrar em estabelecimentos, porque acha que é inferior às outras que podem entrar. Isso é muito triste. Essa rivalidade ela foi construída, na verdade, ela se reinventa para que a gente se enfraqueça. E aí que está o X da questão. Nós precisamos ser mais inteligentes do que isso, que essa cultura. Nós precisamos nos unir para nos fortalecer. Exatamente. Então, se tem aquela mulher que se destaca, ela vai ser a minha inspiração. É Verdade. ali que eu vou buscar minha informação. É ali que eu vou apoiar. É ali que eu vou estar junto, entendeu? Eu acho que a gente precisa deixar de compactuar inconscientemente
com uma ideia que nos está sendo posta o tempo inteiro e que se reinventa dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, ela apanha porque quer. Não, gente, ela não apanha porque quer. Jamais. Ela também, ó, não fala nada, uma boca aberta. Se fosse comigo, eu já ia para cima dele. Não, gente, não é isso. Entendeu? Não é isso. É muito mais. A gente cria uma dependência emocional muito maior. E assim, eu acho legal a gente trazer, inclusive, testemunhos nossos para as pessoas verem que a gente também é de carne e osso, que a gente está falando aqui porque a gente se libertou, porque a gente curou. Gente, eu sofri a violência doméstica. Eu já era uma pessoa, para vocês verem que as questões, elas não são por fraqueza, ou por falta de instrução, ou por falta de família. Eu sempre tive uma família muito bem estruturada, né? E assim, ó, na nossa família, né, somos só mulheres, né? Eu, minha mãe e minha irmã, né? Minha mãe se separou muito nova, né? Nós temos hoje nosso padrasto, mas assim, a gente são só mulheres. Então, imagina o quanto a sobrevivência que a gente criou ali entre mulheres. Então, a gente se fortaleceu naquele momento, né? Eu já era uma pessoa formada, eu já era funcionária pública, sabe? Eu já tinha minha vida financeira, profissional muito bem estabilizada e participava ativamente de vários movimentos contra, mas eu não conseguia me libertar, entendeu? Então, a gente precisa parar de olhar aquela outra mulher que está ali e, assim, vitimizar. Ah, mas ela também tá nessa vida porque quer. Não, gente, ela não tá nessa vida porque quer. E nem de falar assim, coitada, não, ela precisa de uma ajuda, então você tem que ir lá e libertar ela dali, sabe? A sua vizinha desapareceu por um tempo, então fica alerta, gente, né? Tem coisas que eu não vou poder falar, mas tem outras, né? A gente presta muito mais atenção naquilo que a gente vivencia, né? Então, eu tenho um radar muito grande quando tem questão de violência, porque eu vivenciei isso, então para mim isso fica muito alerta. Mas, por exemplo, eu nunca tive história de abuso. Então, isso daí para mim é uma coisa que eu já não tenho tanta intimidade. Mas aquelas que tiveram vão ter esse olhar, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem um olhar para ajudar. Verdade. A gente sempre tem. A gente sempre tem. Pô, vamos voltar um pouquinho, que eu me interessei aí pelo projeto. Vamos lá. Me fala um pouquinho como que é essa metodologia. Olha, o que acontece? Como eu estou sempre na igreja, vivendo dentro da igreja e ministrando, geralmente a gente faz, eu não abordo esses assuntos em ministrações normais. Geralmente eu faço essas palestras ou essas ministrações direcionadas totalmente à cura quando é um culto de mulheres ou quando há reuniões só de mulheres, mas o que eu costumo fazer mesmo são reuniões. Vamos supor, no teu bairro tem uma pessoa que é líder do bairro. Ela conhece todas as pessoas que moram no bairro, já é moradora antiga, e ela sabe mais ou menos dizer quem é que precisa ou não estar ouvindo uma palestra, um bate-papo, um café da tarde, e a gente costuma fazer esse trabalho. Uma pessoa doa a casa e a gente vai e bate aquele papo de tarde com café, e aí as pessoas começam, as mulheres, né? Nesses bate-papos, geralmente eu não deixo nem menino acima de 3 anos participar, porque são assuntos muito delicados. Então, o que, que a gente faz? A gente começa a nos reunir, falar sobre esses problemas sobre a cura de algum sentimento mal resolvido que ficou lá atrás, e isso acaba se tornando vício, vamos dizer assim,
um vício bom, porque elas sentem falta, e aí se você não vai, elas começam a ligar desesperadamente, e você começa a entender o processo. E quando você termina esse trabalho com essas mulheres, algumas ficam para continuar fazendo esse tratamento ministerial, e algumas também não querem deixar, começam a fazer parte do Curadas para Curar, e você consegue começar a ver elas sendo curadas e se renascendo, sabe? Você chega numa reunião, as mulheres não estão arrumadas, elas estão todas largadas. Na terceira, quarta reunião que a gente faz, elas já estão com o cabelo feito, maquiada, arrumada. Então, é um processo muito legal que a gente faz quando é nos bairros, e a gente procura uma vez por mês levar uma enfermeira, uma cabeleireira, uma psicóloga. Então, assim, é um trabalho muito legal, que é o que eu te falei, é um trabalho complexo. Não dá nem para falar tudo para você por aqui, porque um assunto vai puxando o outro, e são N motivos de muitas mulheres hoje em serem oprimidas e entristecidas, não ter liberdade de expressão, não consegue dialogar, não consegue se sobressair. Tudo isso é difícil, é um trabalho meio que bem discreto, bem sigiloso. Algumas não querem falar perto, querem falar longe, mas quando termina, depois elas acabam dando testemunho daquilo que aconteceu. É muito legal isso. É uma pena que é o que eu estou te falando. Eu vivo em Mairiporã, entre idas e vindas, uns 30 anos. Minha família daqui já fazem 60 anos. Em Mariporã, a gente não tem muito apoio para esse tipo de trabalho. Há uma disputa sobre isso, aquilo que eu te falei. Então, assim, eu vou muito fora, né? Mas eu tenho tentado encontrar alguém que possa estar apoiando esse trabalho aqui. É muito importante. Eu não posso aqui com você te dizer exatamente alguns casos assim que a gente não tem como falar que existe. Você deve entender o que eu estou falando. Existe mulheres assim passando por muitos problemas, mas eu preciso de apoio para poder estar fazendo esse trabalho, entendeu? E eu não vou parar, esse trabalho, esse projeto, ele vai permanecer, ele vai continuar, porque nasceu no coração de Deus, nasceu de uma pessoa que passou por todo esse processo. Você tentar suicídio 9 vezes e não conseguir, é porque algo Deus tinha através da vida dessa pessoa. Então, esse projeto nasceu no coração de Deus e ele vai permanecer. E eu creio que nós, porque eu sei que agora você vai estar aí, lado a lado, e nós vamos colocar essas mulheres para marchar assim, não com arrogância, não com soberba, mas com autoridade, para dizer: é assim que eu quero e é assim que vai ser feito. Entendeu? Sobre todos os seus direitos. A gente já teve essa conversa, né, individual, mas aqui agora publicamente eu vou deixar que assim, a gente precisa mesmo fazer. Eu acredito que a minha missão na Terra realmente é acolher mulheres, porque eu acho que a gente passa por a lição para aprender e para depois a gente compartilhar, né? Então eu acredito que a minha missão na Terra é essa mesmo, né? De ajudar mulheres, de empoderar mulheres, de estar representando mulheres. Então, assim, eu não sei, uma mera mortal como eu, como que a gente pode contribuir, mas eu sei que você vai me ajudar nisso daí, né? E aí, assim, a gente pode, quem tiver interesse, que estiver assistindo a live, tiver interesse, acha aqui no seu bairro, ou que você tem um grupo de amigas que precisa conversar conosco, aí na página tem o meu WhatsApp, liga para a gente, fala com a gente, que a gente vai encontrando espaços, nós vamos criando agendas, e aí a gente vai fazendo esse trabalho aí, né?
Precisamos urgentemente fazer esse trabalho. A gente vai contribuindo aqui. Mariporã realmente Mariporã realmente ele é muito carente disso, né, dessa estrutura, mas a gente cria, a gente tenta, né? Vamos fazer um café, cada um leva um bolo, outro leva um pó de café, outro leva um chá e a gente vai fazendo assim. Eu costumo dizer que quem nasceu com um coração abençoador tem que dar graças a Deus. Porque o melhor de tudo é você conseguir saber que você veio nessa terra para ajudar alguém, para poder estar aberta para alguém chegar para você e dizer assim, olha, Dani, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Eu sei que você ajuda as pessoas com uma conversa, com um bate-papo, ou trazendo algum profissional para me ajudar. Nós precisamos das mãos e nos unirmos para que isso venha a ser colocado aí no ranking de primeiro lugar, eu acho. Assim, porque a política não vai para frente sem essa condição da gente saber o que quer, mulher saber o que quer. Educação não vai para frente, famílias não vão para frente, nada vai para frente se nós não conseguirmos entender que nós temos direito de falar. Sim. Não, é isso aí, Rose. A gente vai nessa empreitada aí juntas, vamos fortalecer junto com as mulheres aqui de Mariporã, né? Não se sintam sozinhas, isso a gente costuma falar o tempo todo, em todas as lives, não se sintam sozinhas, esse é um espaço nosso, onde a gente está podendo se conhecer, onde a gente está podendo perceber que aquilo que eu acho que é só meu não é só meu, é de muitas gentes, né? De muitas outras pessoas, né? Então, para a gente não se sentir sozinha, né? E aqui agora eu consegui mais uma colaboradora nessa ideia, que às vezes eu penso que é um pouco maluca, mas aí eu durmo e sonho com aquilo, e eu falo, é esse caminho mesmo que eu tenho que ir. Cada dia, e aqui eu vou falar, Deus, ele me dá mais a certeza de que é nesse caminho que a gente tem que ir. Deixando bem claro, Dani, que esse tipo de trabalho, para quem faz esse tipo de trabalho não é só em tempos políticos, esse trabalho ele é por toda a vida, esse trabalho ele vai além de Mairiporã, São Paulo, aonde as pessoas necessitam, nós temos que ir. Chegou o momento de todos nós nos unirmos, sermos pessoas melhores e pedir a Deus força para que nós façamos tudo isso, um ajudando o outro, dando a mão ao outro, não olhando para si próprio, não sendo egocêntrico, mas entendendo que Deus está nos dando mais uma chance para que nós possamos nos unir, cada um com a sua fé, cada um com a sua classe, mas a unidade, né? Porque a união é um saco de batatas, batatas juntos, e a unidade é o purê da batata. É uma coisa ligada. Que nós possamos dar as mãos e buscar mulheres que precisam de socorro. Homens também precisam, mas é um assunto tão íntimo, feminino, que eu peço todos os dias a Deus que levantem homens também, que queiram ser curados e homens para trabalhar com esse tipo de processo. Porque tem um ditado que diz que os bares são cheios de homens vazios, né? Se talvez esses homens tivessem algo dentro deles que, como que eu posso dizer? Que não deixasse que, como você disse, né? Ficar em bar, chegar em casa já embriagado, bater na mulher, né? Porque também precisam de ajuda, né? Porque... que tivessem a mesma oportunidade, né? Deixa eu sentar só aqui perto da tomada, porque eu tô com medo da minha bateria acabar. Mas para que esses homens também tenham essa oportunidade que a gente está tendo, né, Ru? Eu sempre digo na igreja que é necessário
levantar homens para ajudar os homens também. Ninguém é morador de rua porque quer, entendeu? Ninguém passa fome porque quer. Ninguém deixa de saldar dívidas porque quer. Todos nós temos um determinado tipo de problema e isso vai prevalecer, tendo mais e mais e mais e mais por essa questão que eu estou te falando. Você viu na pandemia aí, logo no começo, as pessoas iam para os mercados e enchiam os carrinhos com medo de faltar, sem saber se o próximo ia ter dinheiro para comprar na mesma quantidade ou teria sobrado para o próximo que não tem tanta condição social. Parece até uma coisa meio que chinfrim, mas é verdade. Eu penso dessa forma. Jamais eu sentaria para comer sabendo que alguém esteja necessitado da comida. Entendeu? Então, eu acho que é hora agora de nós nos unirmos e ajudar quem verdadeiramente precisa ser ajudado. Eu acho que a partir de agora o mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais. E obra social se faz com coração, não se faz para aparecer. Entendeu? Uhum. Né? Eu costumo dizer isso. Obra social é estender a mão sem querer se aparecer. Para nada. Eu não tenho vontade de política, trabalhei em política, eu sei como que funciona, não quero ser nada. Eu quero, se puder ajudar, entrar para ajudar, eu vou ajudar, mesmo apoiando alguém que também tem o mesmo pensamento que o meu. Jamais quem pense diferente, não apoio ninguém mais que pense diferente que a mim. Bacana, Rô. Tamo junto, por isso que a gente tá junto, né? Verdade. Por isso que a gente tá junto. A gente só tá com uma dificuldadezinha de se encontrar, mas vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Eu fiquei pra cá esses dias e eu fiquei na minha mãe, mas enfim, essa semana ainda vou embora, se Deus quiser, e a gente vai começar a colocar tudo no eixo aí, no papel. A Rô tá mamando na mãe um pouquinho. Fala, a Rô tá mamando na mãe. Eu fiquei muito tempo lá aí em Terra Preta e dentro do quarto, né? Aí eu falei, deixa eu dar uma andada lá, porque minha família toda mora aqui, toda, né? Mãe, os meus irmãos, meus sobrinhos, minhas primas, meus primos. Então aqui é um quintal que está todo mundo. E é o que eu te disse. Entendi. É hora de estar todo mundo unido. Isso mesmo. Né? E é isso aí. Eu acho que a gente tem muito que conversar e bola para frente. Vamos levantar essa mulherada. Vamos dizer que para tudo tem solução, basta a gente querer. O dia que quiser se maquiar, se maqueia. O que não quiser, não estou afim. Que meu cabelo está para cima, vai ficar para cima. E a gente dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Eu agradeço, Rô. Primeiro eu quero agradecer muito a sua participação, ter aceitado o meu convite. A Rô foi eu conheci a Roseli através de uma live que nós fizemos no programa de Mulher para Mulher, no início, que falava sobre empoderamento feminino. Foi isso, né, Rô? Foi. Do nada, né? E aí a Rô me contactou, falou assim, olha, ela me mandou uma mensagem no próprio Face, falou assim, eu tenho um projeto para mulheres, vamos conversar? De mulher para mulher, ó. Meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, a paz. Falar para ele que ele tá ao vivo. Tá ao vivo, hein? Amém. Amém. Aí eu falei, ela falou, vamos conversar, bora conversar. E aí a gente já criou esse vínculo, a gente vem potencializando algumas ações que a gente vem pensando, né? A gente vem planejando, vem organizando, e eu tenho certeza que nós teremos muitos frutos, né? É uma relação que é um casulo e que está virando borboleta, que a gente agora vai voar bastante. Isso, deixa aí, dá uma fixada aí, que alguém que queira uma reunião no bairro, alguém que queira saber mais sobre esse projeto, que a gente possa falar mais intimamente, para entrar em contato com você,
e a gente acaba indo fazer esse trabalho aí para a mulherada aí dos bairros mais afastados. Esse meio de mato de Mariporã tem muita mulher escondida, viu? Vamos fazer isso, gente. Por favor, não fique, vocês não estão sozinhas. Não sofram caladas. As suas dores também são as dores de muitas outras. Então, vamos nos unir e vamos sair dessa juntas, tá bom? Tá bom. E outra coisa, vamos ao se do lado negativo. Não é se fosse assim. Então, vamos valorizar-se. Vamos valorizar-se, vamos reconhecer-se, vamos responsabilizar-se e vamos ter uma autoestima. Vamos se autoestimar. Com certo? certeza. É isso aí. Maravilhoso. É mesmo. Depois que a gente descobre, a gente não quer mais deixar. Verdade. Eu vou agradecer todo mundo. Rose, obrigada pelo convite. Vou agradecer todo mundo que acompanhou a live. Quem puder, compartilha. Convida os amigos para curtir nossa página, que tem muita coisa legal vindo por aí, tá? Lá em cima tem convidar amigos. Clica lá e convida todos os seus amigos para curtir nossa página. Vamos fortalecer a nossa página, porque quando a gente... A união faz a força. Não é isso, Rose? A união faz a força. Certo? Verdade. Obrigada, gente. Boa noite, boa quarta-feira. Quarta-feira que vem a gente tem mais um de Mulher para Mulher. A gente vai falar sobre as profissionais de saúde. Muito importante nesse momento de pandemia. Né? Obrigada, Dani. A Rose vai estar comigo aí organizando tudo. Rose, obrigada, viu? Manda um beijinho para sua mãe. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tá, tchau. Tchau.